Max Verstappen não é apenas o atual bicampeão mundial de Fórmula 1, mas também um dos 3 melhores do mundo no automobilismo virtual. E ninguém conseguiu isso antes, estar no topo dos 2 esportes. E considerando que ser piloto profissional virtual é um emprego em tempo integral, como ele consegue fazer isso e vencer o Mundial de Pilotos da Fórmula 1? Bem, graças à sua técnica específica, então vamos descobrir. Veja isso, este é Max pilotando em Bathurst, um dos circuitos mais exigentes tecnicamente do planeta. Ele está pilotando de pé embaixo, muito próximo dos muros, com margem zero e entendendo completamente o carro. É a volta de qualificação de Max nas 12 horas de Bathurst do iRacing ano passado. Ele está na divisão principal contra os melhores pilotos e equipes do automobilismo virtual e conseguiu um tempo 4 décimos e meio mais rápido do que qualquer outro. 4 décimos e meio é muito no automobilismo de verdade, em que as condições mudam bastante, a pista fica mais rápida ou um piloto aproveita o vácuo e ganha meio segundo. Mas no simulador é apenas cada piloto em sua volta, ninguém mais está no circuito e as condições são iguais. Então, 4 décimos e meio é uma imensa diferença. Veja a largada das 24 horas de Le Mans virtuais desse ano. Ele larga em quarto e mergulha de forma incrível para a liderança antes da primeira chicane e vai embora, abrindo uma enorme diferença antes de o game travar, mas isso é outra história. Ele está enfrentando profissionais do eSports como James Baldwin, ex-pilotos da Fórmula 1 como Romain Grosjean e o brasileiro Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, além de pilotos que venceram de verdade em Le Mans. E Max calmamente se distanciou deles. Max fica muito tempo no simulador, principalmente no iRacing, mas também em outras plataformas. iRacing é minha preferida, os carros e os pneus te comportam de modo real. O jeito que o carro se move passa a sensação correta. Muitos outros pilotos profissionais concordam também. Agora você pode dizer, por que isso é surpreendente? Ele é rápido no mundo real, claro que será rápido no simulador. Bem, não é o caso. O simulador e o mundo real são similares, mas não a mesma coisa, especialmente quando se trata dos últimos décimos de segundo de uma volta. Eu mesmo vi vários pilotos profissionais apanharem no simulador. Gente que é capaz de ser rápido de cara no mundo real, rodando e acertando cada muro no simulador. Eu precisei de algum tempo para me ajustar também. Você tem de deixar de lado sensações em que confiou por anos, a força G, os sons dos outros pilotos em torno, sua percepção da velocidade em 3D, a vibração quando as rodas patinam, tudo isso desaparece. Você tem de se ajustar ao áudio do game, que não é tão bom, à falta da força G e a uma tela 2D, a não ser que você use realidade virtual, que também exige adaptação. Há diferenças na técnica e nas corridas em comparação ao mundo real. Existe sua habilidade de sentir o carro. No mundo real, você sente um pneu derrapando, tem uma ideia de quanta aderência há em cada curva, permitindo se ajustar às condições variáveis, à degradação dos pneus e à mudança no equilíbrio quando o combustível é queimado. Você tem o forte feedback no volante do simulador e isso é excelente, mas é uma tarefa complicada reproduzir o que você sente com seus quadris no assento de um carro de verdade. Interessantemente, Max, como vários pilotos de ponta, tem alguns truques para ajudá-lo. Ouça isso. Esse barulho de atrito, fricção, é o som dos pneus no iRacing. Max abaixa o som do motor e aumenta o dos pneus. Esse é o seu modo de saber quando os pneus estão próximos do limite. Em vez de sentir isso como num carro real, ele ouve esse som no iRacing. Então, muitos dos melhores do eSports aprenderam no simulador e nunca competiram em alto nível no mundo real. Eles aprenderam a pilotar rápido no simulador usando menos sensações, então você pode colocá-los num carro real e eles aprenderem a ser rápidos. É muito diferente ser um piloto real e de um simulador. Você precisa pilotar bem mais na vida real para superar uma espécie de, eu não diria medo, mas é um pouco de confiança no carro, então... E eu acredito que se você der a um piloto virtual um bocado de tempo de pista, sim, ele pode se tornar muito competitivo, mas é preciso dar a ele a oportunidade de poder fazer isso. Contudo, o Max está seguindo a direção oposta e com ele vários outros pilotos, Lando Norris, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Bruno Spengler, Romain Grosjean e a lista avança. Até o nosso produtor Callum, aqui no Driver 61, correu contra Valentino Rossi e Fernando Alonso no iRacing. Ele perdeu, é claro. Mas, Max venceu o GP dos Estados Unidos este ano no Circuito das Américas e foi visto competindo no iRacing apenas 3 horas depois. Mas o que é mesmo interessante é que Max pilota de forma similar no simulador e no mundo real. Ele é super agressivo e isso não é ruim, dê uma olhada nisso. Nessa Petit Le Mans, no iRacing, ele mandou vários dive bombs de verdade e forçou pilotos para fora da pista no típico estilo Max. A abordagem para as corridas aqui é a mesma do mundo real. Veja essa manobra, é o começo de Le Mans virtual. Há um piloto na trajetória interna a caminho da chicane que se torna a parte externa na segunda perna.
Max coloca seu bico ligeiramente à frente e espalha o carro para a parte externa, tocando de leve no outro piloto. Ele força os demais pilotos a tirarem o pé, como faz na pilotagem do mundo real. Você pode dizer o que quiser da manobra, mas está dentro das regras, e Max não foi penalizado por ela. E é isso que grandes competidores fazem, vão até o limite das regras. Em termos de pilotagem, há outra semelhança. Max absolutamente não deixa qualquer margem, sempre usa cada milímetro da pista e faz ultrapassagens audaciosas. E algumas vezes isso o prejudicou. No ano passado, na Le Mans virtual, ele bateu. Ele pegava muito a zebra nas chicanes Ford, tanto que um bug no jogo fez o carro saltar e o jogou para o muro. Então temos as 6 horas de Spa. Max estava num carro LMP2 ultrapassando um GTE. Ele saltou para fora na Eau Rouge, uma manobra sempre arriscada. Ele forçou o GT numa trajetória pouco usual, fazendo com que saísse de frente. Os dois se tocaram e isso mandou Max para a barreira de proteção. Não há dúvida, ele corre para vencer sempre, mas isso às vezes se volta contra você. Então, a mentalidade é a mesma, os aspectos específicos do ambiente e os sentidos que usa são diferentes. E o que isso faz com o estilo de pilotagem de Max? Seu companheiro de equipe Atser Kerkhoff, na equipe Redline, disse isso. O que torna Max muito forte é que ele é muito dinâmico em sua pilotagem, então ele pode pilotar um carro impossível e levá-lo acima do limite. Você não precisa dizer a ele para trabalhar duro, faz parte de sua natureza. Então ele vai forçar o máximo que puder para ter certeza de que vai tirar tudo do carro. E é isso que os melhores pilotos têm, a habilidade de pilotar qualquer coisa até o limite, a habilidade de se adaptar ao carro e de forma bastante rápida. No mundo real, você tem pouco tempo para testes e treinos, então mesmo que o carro seja um desastre para pilotar, você tem que se adaptar ao seu estilo para tirar o máximo dele. E isso traz outro detalhe interessante. No simulador, Max não está pilotando uma Red Bull da Fórmula 1. Ele está comandando carros GT, LMP2, Fórmula 3, todos requerem estilos de pilotagem diferentes, especialmente os GTs. Eles são mais pesados, têm menos downforce e contam com sistemas como ABS e controle de tração. É claro que você tem de pilotar de modo bastante diferente em relação a um Fórmula. Em um carro de Fórmula 1, por exemplo, ou em algo com muito downforce, no início da fase de freada você freia muito forte e rapidamente alivia o freio quando o downforce faz a sua parte no carro, porque quando isso acontece, o carro tem menos aderência e se você mantém a freada forte, os pneus vão travar. Num carro GT com ABS, você freia com uma pressão constante de 80% a 90% antes de aliviar o freio para entrar na curva. Isso ajuda a tirar o máximo do ABS. É muito diferente. Eu não estou pilotando um Fórmula 1 no simulador. São carros GT, é uma técnica diferente de pilotagem. Isso me testa constantemente e esses pilotos virtuais, eles são muito velozes. É muito interessante vê-los pilotar porque eles não têm experiência real. Mas quando você os vê freando, controlando o carro, é como deve ser feito. Mas o que eu queria saber disso é como o estilo de pilotagem de Verstappen se compara do simulador para o mundo real. Bom, eu analisei muitas imagens de Max acelerando nas duas situações. E há diferenças, mas principalmente similaridades. Eu vou explicar. Max raramente pilota carros de Fórmula 1 no simulador, então isso modifica as especificidades de sua técnica. E os carros mais recentes forçaram os pilotos a serem muito suaves ao conduzir. Eu estive no GP da Turquia há alguns anos e na curva 1 você podia realmente ver o quão suave os pilotos soltavam os freios. Lançavam o carro para dentro da curva e então eles aceleravam. Os pilotos rápidos eram super suaves. Quando você pilota o carro, é como um único movimento fluido, da frenagem a virar o carro e acelerar, todos esses impulsos são unidos. E Max vai ajustar sua técnica para se adaptar a isso. Então, quando ele está num GT ou num LMP2 no simulador, ele se ajusta a eles também. Mas os fundamentos são os mesmos. Max usa toda a pista e se concentra na saída da curva, é onde ele é mais rápido que muitos pilotos profissionais. Não que ele não seja rápido na entrada, mas é na saída que se ganha tempo. E aí temos o caso do acerto. Lembre-se da Fórmula 1 em 2022. No começo do ano, a Red Bull saía muito de frente, o que tornava o carro lento na entrada de curva. Isso servia ao seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, enquanto Max sofria. Ele gosta de um carro que aponte muito bem, que queira virar facilmente e rotacionar na curva. É assim no mundo real e no simulador. Isso explica por que Max prefere carros GT3 com motor central como Audi ao invés de carros com motor dianteiro como a BMW. O motor central faz com que ele rotacione melhor ao longo da curva. Enfim, muitos pilotos sofrem com um carro que aponte bem. É muito fácil perder a traseira do carro no caminho para a curva, quando boa parte da carga está nas rodas dianteiras.
Então você tem de ter uma sensibilidade incrível e ser muito delicado em seus impulsos, e Max é incrível nisso. Ele usa sua sensibilidade para entender quando o carro quer escorregar e fica levemente abaixo do limite. E se ele escorrega, consegue controlá-lo com impulsos sutis, contra-esterçando ou aplicando ligeiramente mais força nos freios, o que tende a reduzir a capacidade de rotação do carro. E se ele consegue lidar com as saídas de traseira, também rotaciona melhor o carro que outros pilotos sem sair de frente no final das curvas. E você lembra o que eu disse sobre maximizar as saídas de curva? É por causa do acerto que o faz apontar tão bem. Com um carro que quer rotacionar, ele faz isso mais tarde na curva do que os outros, o que significa que pode carregar mais velocidade para fora da curva. Veja, o carro branco é de James Baldwin, um piloto virtual muito rápido, enquanto Max está no carro preto. Ele carrega muita velocidade para fora das curvas e ele fez o mesmo naquela volta épica em Bathurst. Combine isso ao seu imenso compromisso e total entendimento do carro, o que faz dele um piloto virtual completo. Veja também esses outros vídeos aqui, obrigado por assistir e nos vemos na próxima.